Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe esse dia. Vamos ler mais 3 capítulos do livro do profeta Ezequiel. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos terminar a leitura desse profeta. Que privilégio dar mais esse passo, completar mais um livro. Nós estamos indo, perseverando, sendo constante. Nós vamos terminar de ler a Bíblia toda junto. Capítulo 43. O propósito do capítulo 43 é descrever o retorno da glória de Deus ao templo. Então, se vimos os capítulos anteriores descrevendo as medidas desse templo, como era o templo, agora nós vamos ver o profeta Ezequiel falando do retorno da glória de Deus ao templo. E aí ele instrui sobre a construção do altar e as leis relacionadas ao culto e ao sacrifício. Então ele está mostrando aqui a restauração da comunhão entre Deus e o seu povo. Por isso que precisa das leis relacionadas ao culto, dos sacrifícios, ou seja, não é apenas ao voltar a um ato religioso, é voltar a sacrificar e Deus recebe esse sacrifício. O capítulo 43 começa com essa visão do retorno da glória de Deus ao templo, a glória do Senhor que havia deixado o templo do período do exílio. Lá no capítulo 10 de Ezequiel, você vai lembrar que nós falamos sobre isso, da glória de Deus sair. E aí deixa eu te lembrar que eu disse que quando Deus sai, a mão de Deus sai, a glória de Deus, a presença de Deus sai, é o maior juízo que pode acontecer na minha vida e na sua vida. E aconteceu com Israel. Agora, retorna pelo portão oriental. E retorna enchendo o templo com sua presença. E aí nós temos o profeta Ezequiel, tomado por essa visão, ouve Deus falar sobre a santidade do templo e a necessidade de Israel a abandonar seus caminhos profanos, como condição para a presença contínua de Deus entre eles. Você vai lembrar que Jeremias falou contra o templo, porque antes de Israel cair, o templo estava estabelecido. Mas eles sentavam no templo para adorar outros deuses e não a Deus. Então não adianta reconstruir o templo e não mudar a postura. Não adianta reconstruir o templo e continuar na idolatria. Então essa é a fala do profeta Ezequiel a todo o povo. Deus está, então, dá instruções detalhadas sobre o altar do sacrifício, descrevendo sua construção, descrevendo sua consagração e explicando como os sacerdotes devem oferecer os sacrifícios. Verdade é, o sacerdote, se ele tiver dúvida, ele volta na lei, porque a lei, Moisés deixou muito claro como deveria ser o sacrifício. Então aqui, o profeta Ezequiel fala da purificação do altar e as ofertas subsequentes simbolizam a restauração da adoração verdadeira e a renovação da aliança entre Deus e o seu povo. Olha o verso 4 e 5, diz assim: E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o oriente, e levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. Se no capítulo 10, Ezequiel profetizou que a glória de Deus tinha saído, agora ele está falando que a glória de Deus ela vai voltar. Okay? Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, João vai dizer que e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui no Evangelho de João, capítulo 1, João nos mostra que a encarnação de Cristo, ela é a presença de Deus entre o seu povo. Por isso que a expressão aqui no Evangelho de João, capítulo 1, é que o verbo se fez carne. Aqui no grego é tabernaculou, estabeleceu uma tenda, um lugar onde a glória de Deus pode vir. Vamos para o capítulo 44. Capítulo 44, o propósito é definir as leis e regulamentos para o novo templo, incluindo as funções dos sacerdotes, a importância da santidade no serviço de Deus e a exclusão dos não qualificados do serviço sacerdotal. O capítulo 44, ele é muito interessante. Eu vou te explicar
ele começa com a instrução de que o portão oriental, por onde a glória de Deus entrou no templo, deve permanecer fechado, pois foi santificada pela entrada da presença de Deus. Então, verso 1 ao 3 do capítulo 44, e aí o versos seguintes, até o 16, Deus dá instruções sobre os levitas e os sacerdotes que servirão no templo. Os levitas que se afastaram de Deus para servir ídolos, serão permitidos apenas para funções menores no templo, enquanto os filhos de Zadok, que permaneceram fiéis, terão o privilégio de servir como sacerdotes no altar. Então nós vamos ver aqui no capítulo 44 duas linhagens sacerdotais. Nós temos uns que são da linhagem de Eli, lá no livro de 1 Samuel, Eli, que tinha como filhos Ofni e Finéias, que foram rejeitados por Deus por causa da atitude de pecado. E você vai se lembrar, nós já lemos 1 Samuel, que por meio de Samuel, Deus traz uma palavra de juízo que removeria a família de Eli. Os descendentes de Eli agora não servirão mais no altar. E aí se levanta a descendência de Zadok, ou seja, levanta um outro sacerdócio que foi fiel. Eles vão servir no altar. Os demais vão servir nos portões, em trabalhos inferiores. Por quê? Porque se afastaram de Deus. Então, o capítulo também detalha as leis sobre pureza e santidade que os sacerdotes devem seguir, incluindo restrições sobre casamento, contato com os mortos e vestimentais. Os sacerdotes aqui eles são chamados para ensinar o povo a distinguir entre o santo e o profano e a mediar disputas com justiça. Então, se o sacerdócio no tempo de Jeremias, no tempo de Ezequiel, não tivesse se corrompido, tivesse ensinado as pessoas da maneira correta, elas não teriam seguido por um caminho de destruição, um caminho de idolatria, um caminho de morte. A Bíblia diz, assim como é o sacerdote ao povo. O sacerdote foi chamado para ensinar, o sacerdote foi chamado para interceder em favor do seu povo. 1 Pedro 2,9, eu gosto muito desse texto que diz assim: mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós percebemos aqui em 1 Pedro, e é isso que os reformadores, durante a reforma protestante, eles acreditavam, que eu e você, todos nós, somos sacerdotes. Como sacerdotes, precisamos de uma vida santa, uma vida bonita, precisamos estar comprometido com a palavra de Deus e comprometido com uma vida de oração. Vamos para o capítulo 45. 45. Nós vamos ver aqui que o propósito é descrever as porções da terra que serão dedicadas para o templo, a cidade e os sacerdotes estabelecer regulamentos sobre as ofertas e sacrifícios, destacando a justiça e a retidão na administração do culto e do governo. Por que Deus está falando sobre aqui justiça, retidão? Porque isso havia se perdido, por isso eles foram destruídos. Justiça, retidão nos cultos e também no governo. Então, Ezequiel 45, ele começa com a descrição da terra, que será separada como porção sagrada para o Senhor. Esta porção incluirá o templo, as habitações dos sacerdotes e a cidade. E aí Deus instrui que uma parte da terra seja dada aos levitas e outra parte aos reis, aos príncipes, que governará com justiça sobre o povo. O capítulo ele vai continuar, capítulo 45, com instruções detalhadas sobre as ofertas que devem ser trazidas pelo povo, incluindo ofertas de cereais, sacrifícios queimados e ofertas de paz. Essas ofertas são um lembrete da necessidade de justiça e retidão na adoração e na vida diária. São destinadas a manter a santidade e a pureza no culto a Deus. E aí o capítulo termina, estabelecendo as festas e celebrações que devem ser observadas, incluindo a Páscoa e as festas dos tabernáculos, e a importância de purificar o templo e a nação de qualquer impureza. Olha o verso 9 que diz: assim diz o Senhor Deus, basta.
ó príncipes de Israel, afastai a violência e a destruição, a prática e praticai juízo e justiça. Tirai as vossas o vosso peso de sobre o meu povo, diz o Senhor Deus. Então, o que nós vemos aqui no 45? Ezequiel, ele ensina sobre a importância da justiça e da retidão. Quero te lembrar que o motivo da nação ser destruída é a falta de retidão e a falta de justiça. Não adianta nada Deus restaurar a cidade, restaurar o templo ser reconstruído, se não houver uma mudança de vida e de postura. Deus abençoe sua vida. Se Deus permitir, amanhã nós vamos terminar esse livro tão maravilhoso do profeta Ezequiel. Então Deus abençoe sua vida. Amanhã acorde com disposição, porque nós vamos terminar mais um livro da Bíblia. Deus te abençoe.